Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, nesses 7 anos de publicações mensais. E nesse mês eu venho marcar e tentar traduzir uma medida importante no mundo do trabalho, a atualização da NR1. NRs são normas regulamentadoras e a de número 1 foi atualizada. Passou a incluir a observação de riscos psicossociais nas organizações. Esteve nos noticiários, está nas postagens das redes sociais, está em rodas de RH e está aqui porque há poucos dias, em 26 de maio deste 2026, a atualização que eu referi passou a ser cobrada depois de quase 2 anos da publicação e do tempo de adaptação. E o que ela faz é incluir nos ambientes de trabalho a obrigação de cuidados com saúde mental, cobrando providências quando a trabalhadora ou o trabalhador está em risco nesse sentido. Teve resistência, tem muita insegurança, se pergunta muito como é que uma empresa pode ser responsável por algo tão subjetivo do ser humano. Mas o que se estabeleceu com essa norma, com essa normatização, é que o ambiente não pode ele ser adoecedor. Ou seja, constatado uma situação de risco psicológica, providências precisam ser tomadas. Por exemplo, para risco químico, se a empresa lida com uma substância tóxica, já é ponto pacífico que serão necessárias medidas para evitar a contaminação de quem trabalha. Se tem um risco físico, digamos um acidente potencial de uma máquina ou de uma queda, ninguém discute que algo será feito para evitar esses acidentes. E a mesma coisa agora com os riscos psicossociais. Se existe assédio, se existem metas abusivas, algo precisa ser feito. Mas essa é só uma introdução para conversar com quem trabalha com isso. Nossa conversa é com a auditora fiscal Bruna Quadros, que é bacharela em Direito, mestre em Saúde Coletiva e Ergonomia pela URGS, pesquisadora na área de Segurança e Saúde no Trabalho e professora em disciplinas e cursos sobre esse conteúdo. A Bruna também é coautora do livro Gerenciamento de Fatores de Risco Psicossocial e colunista da revista Proteção, que é a maior e mais popular publicação na área de segurança e saúde do trabalho no Brasil. A auditora fiscal do trabalho desde 2011, a Bruna assumiu neste ano, 2026, depois de retornar da licença maternidade, a chefia da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui no Rio Grande do Sul, onde gravamos, conciliando aí liderança, pesquisa, docência e maternidade. Ela que é mãe da Laura, de 9 meses. Haja fôlego. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Sabrina, muito obrigada por me receber. São muitos pratinhos realmente para equilibrar. E é sobre isso, né? Essa nossa pauta e esse olhar hoje de tanto que se fala da atualização da NR1, é essa composição de papéis que deixou ou está se tentando deixar aquela história de quando se entra no trabalho, na empresa, numa organização, seus problemas estão do lado de fora e tentar aí ver que somos inteiros, né? Em todas as nossas condições, carregamos de um lado para o outro. Mas aqui estava pensando, né? Tu és auditora fiscal do trabalho desde 2011. O contexto do trabalho mudou muito nesse período, né? Novas tecnologias, entrou aí trabalho remoto, a entrada da próprio tema segurança psicológica nesse mundo complexo, contemporâneo. Então, eu queria começar com o teu olhar panorâmico de quem observou tudo isso a partir desse lugar, que não é um lugar qualquer, que é de auditor. O mundo do trabalho evoluiu, Bruna, por isso podemos hoje pensar em riscos psicossociais? Não. Como é que tu observas esse processo? Sabrina, hoje eu estava numa reunião com a nossa equipe aqui do estado e um chefe mencionou para os colegas novatos, né? Nós tivemos o ingresso massivo de 900 colegas na carreira no Brasil inteiro nos últimos meses. E o colega mais antigo estava dizendo para eles que a gente usava um sistema de tela preta de DOS, né? E eu cheguei a pegar o sistema de DOS lá em 2011. Então eu vi muita mudança na minha organização do trabalho, no Ministério do Trabalho, e fui acompanhando, como tu falaste, né, as mudanças no mundo real. Então a gente vê a pejotização como cresceu nesse período, essa plataformização que a gente chama, né, essa uberização, trabalhadores por aplicativo, em geral, não só para motorista, né? Então a gente tem realmente se deparado com muitos desafios para lidar com esse mundo do trabalho e para fiscalizá-lo, né, para garantir a segurança e saúde das pessoas.
E é um desafio enorme, né? Porque as empresas têm muita dificuldade em fazer esse compliance, né? Em conseguir se manter em dia com tantas exigências, e de fato são muitas. E ao mesmo tempo o mercado às vezes explora essas dores, né? Do empresariado para dar uma chacada, né? Para vender serviços que às vezes não são tão necessários, tão urgentes, mas que são vendidos como uma parafernália ali, como uma solução para algo que está doendo no empresário. É porque a gente, acompanhando como jornalista, também como psicóloga, e nesse podcast que a gente olha para a carreira, eu inclusive fui fazer um curso sobre NR1, que praticamente só tinham colegas que trabalham no setor de RH. Eu fui mais em busca de repertório, né? Entender do que se tratava e poder falar sobre esse assunto. Mas o que a gente percebe é uma insegurança muito grande, porque quando se fala de psico, de um modo geral, realmente a gente pensa em coisas subjetivas. Mas elas se traduzem, né, em sinais, sintomas no ambiente de trabalho. Então, de que maneira isso vai ser observado, né? Por exemplo, numa auditoria, quando a gente fala de risco químico, físico, ergonomia, é o que a gente olha, toca e mensura. A preocupação que eu vejo das pessoas é isso, tá, mas como é que vai se olhar? O que é um risco psicossocial? Perfeito. Sabrina é a primeira jornalista com quem eu converso que eu vi que fez um curso de aprofundamento do assunto. Então, está sendo um prazer ser entrevistada por ti, porque eu acho que realmente tu vai ter mais condição de entender o que a gente tem para trazer, né? As pessoas ficam pensando em risco psicossocial sob uma perspectiva equivocada. A NR1 que tu mencionaste, ela trata do gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho. Tu falou, né, dos químicos, físicos e biológicos, e o psicossocial é apenas mais um desses fatores. Quando a gente fala em saúde mental, não é essa NR que trata de saúde. A NR que trata de saúde é a NR7, que tem outro corolário, né? Outros mecanismos e recursos para a gente ver se o trabalho adoeceu de fato aquela pessoa, né? É outra esfera. O que a gente está cuidando aqui no NR1? O que é gerenciar o fator de risco psicossocial? É tentar entender o que naquele contexto específico da empresa, por um motivo de concepção do trabalho, de gestão do trabalho, de organização do trabalho, o que ali está fora do controle e pode ensejar um desfecho negativo de saúde mental ali na frente. E por desfecho negativo, a gente não se reporta só às doenças. A gente fala também de sofrimento no trabalho, a gente fala de insônia, de angústia, aquele sentimento que o trabalhador sai do trabalho e fica pensando, poxa, eu preciso bater a minha meta, se eu não bater a meta no final do mês, eu não vou receber o meu salário variável. Sem o salário variável, eu não consigo trocar o meu botijão de gás se ele acabar no mês que vem. Então, é importante a gente conseguir entender que existem implicações de alguns fatores sobre a vida do trabalhador. Então, salários achatados, por exemplo, com remuneração variável associada, são potencialmente adoecedores. Por quê? Porque a pessoa fica meio que refém de bater a meta, senão ela não vai conseguir ganhar o grosso da remuneração dela, né? Porque o fixo é muito baixinho. Então, acho que são essas coisas que a gente precisa trazer luz. Não é um bicho de 7 cabeças que estão pintando, né? São coisas bem singelas, né? Como o dimensionamento das equipes de trabalho, redução de jornadas excessivas, reorganização de turnos, corrigir a ambiguidade de papéis, né? Então as pessoas às vezes têm que acender uma vela para dois santos ao mesmo tempo. E elas se sentem em conflito. Pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, às vezes a pessoa se vê jogando um jogo que para ela é confuso, né? Que é essa questão que a gente fala da ambiguidade de papéis. Então, existem vários fatores de risco, a gente tem várias nomenclaturas, né? Taxonomias para tratar disso. Cada empresa vai escolher o seu pacotinho, né? A sua nomenclatura, né? Tem várias no mercado disponíveis. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é o que no desenho do trabalho pode adoecer as pessoas em última análise lá no final, né? E não só adoecer, como também perturbar a produtividade, né? Perturbar o estado de bem-estar geral do indivíduo. Eu penso que para quem está acompanhando as evoluções no mundo do trabalho e tem falado que, bom, cada vez mais em humanização, deveria perceber que, inclusive, existe um ganho de produtividade quando a gente consegue fornecer um ambiente de bem-estar nas pessoas. E, de um modo geral, fico pensando também que a legislação ela nunca vem à frente da realidade. Normalmente, a legislação corre atrás
de uma realidade que está posta. Então, me parece que isso que a gente mencionou até aqui, quem está numa empresa percebe que existe, né, um prejuízo, se existe um setor onde existe assédio, que isso é mais pesado para essa equipe do que outras que não passam por essa situação, né? Esses lugares de meta. Então, me parece que o mundo do trabalho conhece, sabe o que é prejudicial, mas existe uma resistência, porque é mudança necessariamente, né? E é uma blindagem, né? O que eu percebo, Sabrina? Metas, né? Meta é um tema que eu sempre trago, subdimensionamento de equipes. São coisas que vão impactar financeiramente a empresa também. Se ela não tiver uma percepção de futuro, né, de médio e longo prazo, evidentemente que ela vai manter as coisas como estão. Né? Mas a partir do momento em que se percebe, né, que o investimento em segurança e saúde no trabalho, que vai contemplar também esse tipo de intervenção, né, de mexer no vespeiro, isso vai, no médio e longo prazo, trazer retorno para a empresa. A gente tem estudos que apontam que o retorno de investimentos em segurança e saúde no trabalho, quando eles são bem aplicados, evidentemente, eles trazem um retorno de 1 para 4, né? Então, para cada R$1 investido em avaliar o teu ambiente de trabalho para propor mudanças que sejam cirúrgicas e necessárias, tu vai ter um retorno de R$4. Não tem nenhuma aplicação, né, financeira que te dê 1 para 4, que não seja uma pirâmide, né, bem louca. Verdade. Não tem nada que faça 1 para 4. E o empresário tem algo à disposição dele, a norma está trazendo isso, né, para ele trazer uma lupa para olhar a fundo a organização dele, né, para ver onde que ele está perdendo dinheiro, e ele está perdendo dinheiro. Quando as pessoas estão ali com mau humor, né, desmotivadas, elas não vão entregar o que elas poderiam estar entregando. Elas eu me lembro muito desse... precisam de bem-estar para produzir. Tu trouxeste isso na tua fala também, Sabrina. Me lembro muito esse retrato, logo depois que a gente saiu da pandemia ali, né, de 2020, ali por 2021, 2022, começou a aparecer alto índice de turnover, de pessoas saindo, né, tendo a troca de funcionários, pessoas saindo, tendo necessárias recontratações. E naquele momento, muita gente pedindo demissão sem até ter outro emprego. E a análise que se fazia naquele momento é as pessoas se dando conta, quando se depararam, né, com a finitude à sua volta, passaram a pensar que tipo de vida eu estou levando e trocar de trabalho, às vezes ainda sem ter uma perspectiva certa, mas sabendo que aquele não era mais o seu lugar. Mas chegamos a 2026 e parece que esses pensamentos arrefeceram, muitas coisas voltaram a ser como era antes, até quem abriu o trabalho remoto, já que é todo mundo dentro do ambiente físico de novo. Então, eu achei que ia evoluir um pouco mais até as coisas nesse sentido, mas volta e meia a gente volta para um modo comando e controle, em que as pessoas têm que a produção tem que estar sendo vista e controlada e comandada de perto. E é interessante ter esse olhar do auditor falando para o empresário, mas não é um inimigo, né? Eu acho que às vezes parece assim, que a Auditoria Fiscal do Trabalho olha como empresário como um inimigo, um algoz a ser destruído. O empresário, se ele não existir, eu também não tenho emprego, né, Sabrina? Porque eu preciso que haja emprego para fiscalizar. É uma mentalidade bastante equivocada nos ver como inimigos, né? A gente acho que o empresário está explorando aquela mão de obra para obter um resultado, que é financeiro, claro, né? Mas nesse meio do caminho, ele precisa preservar essa mão de obra, né? A gente tem um olhar no Brasil ainda muito fruto do nosso histórico de escravidão, né? De ter um feitor acompanhando as pessoas de perto para que elas não fujam, para que elas não cantem, para que elas não sintam prazer no trabalho, né? E isso precisa mudar realmente, né? Precisa haver esse entendimento de que a pessoa gozando um bem-estar, né, e saúde pelo conceito da OMS, ela não é só ausência de doença, né? É o completo estado de bem-estar físico e mental. Então, a pessoa saudável, ela tem bem-estar e ela é mais produtiva, ela vai entregar mais resultados para a empresa. A própria ergonomia, né, trata disso, né, de desempenho eficiente, de produtividade, de conforto e prazer, por que não, né? E me parece que essa resistência que eu tenho a impressão de haver neste momento, talvez tenha acontecido também quando se começou a pensar em ergonomia, porque as grandes empresas colocaram, inclusive, educadores físicos para fazer um pouco turno, faz um alongamento, uma ginástica laboral.
Então, isso aconteceu com a parte física. Trocar cadeiras, botar a altura do computador, evitar a LER, né, a lesão por esforço repetitivo. Me parece que é uma questão de tempo esse processo para que tenha menos resistência e mais adesão, digamos assim. Sabrina, tu tocou um ponto interessante, né? Que é essa questão da biomecânica, né? A ergonomia, ela tem 3 vertentes, digamos assim. Que é a ergonomia física, que vai entrar nessa questão biomecânica, né? Postos de trabalho, movimentos, posturas. Tem a ergonomia cognitiva, que a gente dá muito pouca importância e é importantíssima. O que é ergonomia cognitiva? É tu entender que determinados processos de trabalho vão exigir mais memória operacional, vão exigir mais tomada de decisão, né? Avaliação, capacidade de avaliação e julgamento. Então, são funções executivas, né? Tu é psicóloga, né? Então, são coisas que, para um psicólogo, faz muito sentido quando tu vai desenhar uma vaga. Tu vai pensar, por exemplo, num trabalhador que trabalha em controle de qualidade no fim da linha de produção. Ele quer ver se aquele produto foi feito de acordo com o padrão mínimo que aquela empresa tem. Tu precisa de uma pessoa com capacidade de foco, né? Com boa acuidade visual. Então, também tem um requisito ali físico, né? Biológico ali. Então, tu precisa saber quais são os recursos, as funções que cada posto de trabalho requer do indivíduo para tu conseguir alocar as melhores pessoas para os melhores locais. Isso não significa que a gente esteja sendo discriminatório, mas não tem como tu colocar num controle de qualidade, inspeção de qualidade visual, uma pessoa de baixa acuidade. Obviamente, tem que ser alguém que com condição de avaliar aquela peça que está sendo examinada, né? Então, é importante a gente conseguir perceber que a gente tem muito a crescer ainda, muito a evoluir. Essas questões de ergonomia cognitiva, se a pessoa não está num cargo adequado para o conjunto de habilidades que ela reúne, ela vai sofrer. Né? E quem trouxe essa pessoa para aquela empresa foi o RH, né? Ele foi contratado. E na hora da contratação, o perfil de vaga deveria prever mais coisas cognitivas do que prevê hoje. Então, acho que a gente tem muito campo para melhorar as condições de trabalho e assim a gente vai ganhar mais produtividade também. É interessante que vale até chamar a atenção para alguns conceitos da área do trabalho. Quando a gente, às vezes, fala para alguém, mas que pessoa incompetente? Mas as competências e competências, ninguém é competente para tudo ou incompetente em tudo. Porque a competência tem a ver exatamente com as tarefas para a qual está sendo destinada. Então, habilidades e competências, a gente se dá conta disso, né? Alguém vai te dizer, é incompetente. Mas para aí, incompetente para o quê? Em que lugar? Porque às vezes se usa isso de modo pejorativo, né? Esta pessoa é uma incompetente. Sim. Não é uma incompetente. Ela pode estar sendo incompetente para algo para o qual não estava preparado. Exatamente. No reino da administração, eles falam que a competência é o tal do chá, né? É conhecimento, habilidade e atitude. Então, tu precisa avaliar para cada posto de trabalho dele qual é a competência requerida para aquele posto. Então, uma pessoa que é muito competente, por exemplo, na execução da atividade diária, talvez seja um mau gestor. E a gente, às vezes, premia bons executores com cargos de gestão. E a pessoa, às vezes, não tem perfil nenhum para ser gestor. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a reparar mais. Né? Quem então, já trabalhou em grandes corporações possivelmente deve lembrar de alguém que foi sendo premiado desta forma, né? Até em função do desenho de remuneração e recompensa que você tem, foi saindo daquilo que ele era brilhante, colocado num outro cargo que não era da sua competência e acaba sendo demitido. Ou às vezes não é demitido e acaba intoxicando a organização, né? Trazendo um estilo de trabalho para uma equipe que não se coaduna com o que a gente espera, né? Eu acho que, além disso, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar, a gente chama person job fit, né? Adaptar, fazer o fit, assim. Então, na captação de pessoas no mercado, o RH tem uma grande responsabilidade de selecionar pessoas adequadas para cada posto de trabalho. Então, essas competências, né, o chá lá que eu mencionei, deveria estar sendo considerado para cada posto de trabalho. E muitas vezes o RH só faz o perfil de vaga para vagas mais intelectuais. Mas toda e qualquer vaga exige algum nível de competência. E a gente precisa saber o que está sendo requerido ali, né? Outra coisa que eu queria abordar contigo, Sabrina, e eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, é a importância da gente conseguir entender o quão pesado financeiramente é para uma empresa uma taxa de turnover alto, né? Rotatividade alta.
Porque se tu admite uma pessoa para trabalhar numa função, tem que treinar essa pessoa, ela vai levar um tempo para obter um rendimento igual a de um colega mais maduro naquele posto. Então, esse tempo que ela está sendo treinada é um tempo em que ela não produz em toda a sua potencialidade. Então, a gente precisa saber calcular direitinho quanto tempo uma pessoa precisa para se tornar competente, né, realmente naquela função. E qual é o desperdício de dinheiro que a gente está tendo quando a gente demite essa pessoa antes dela ficar boa. Ou quando, assim que a pessoa fica boa, ela arranja um emprego melhor, porque aquele que a gente está alocando ela é o emprego que está fazendo ela sofrer. Então, a gente está jogando dinheiro fora, né? Eu digo, a sociedade, né? Então, o empresariado não fica atento. Ele quer pegar uma pessoa pronta porque ele não quer treinar, né? Então, é uma mentalidade bem difícil, assim, de trabalhar. Quando eu trabalhei em Roraima, minha carreira eu comecei lá em 2011, eles tinham um hábito na cidade, em Boa Vista, capital, que era não fornecer vale-transporte como regra. Então, o trabalhador, quando ele fazia a papelada lá do admissional, já vinha um xizinho de que ele, no papel de vale-transporte, vinha um xizinho feito pela empresa de que ele não queria vale-transporte. Então, lá, tu tinha uma rotatividade absurda, porque lá é um calor, né, é acima do Equador, né, bem pertinho da linha do Equador, é muito quente. Então, se o cara conseguir um emprego 1 quilômetro mais perto da casa dele, são 2 quilômetros por dia menos de sol na moleira. O cara trocava. Então, assim, a falta de vale-transporte aumenta a rotatividade. Então, assim, é uma economia porca. É uma economia absurda. Assim, tu tem que dar vestimenta pro trabalhador quando ele começa a atuar no trabalho. Cada pessoa vai ter um número de sapato, então não dá para ficar reaproveitando esse tipo de coisa. Perfeito. A pessoa precisa fazer o exame admissional, que custa dinheiro, né? Esse treinamento inicial custa dinheiro. Se a gente pensar em atividades que exigem capacitação em normas específicas, né? Como eletricista, pedreiro, teleatendimento, esse treinamento custa dinheiro para a empresa. Então, não é inteligente a gente adotar práticas colonialistas, predatórias, né, que desprezam a alteridade ali. O cara é um ser humano, obviamente ele vai trocar um trabalho ruim por um menos pior, né? E o empregador não consegue fazer a conta. E me parece que há algumas... o primeiro lugar, que a sugestão que fica a qualquer empregador é que um dia pare para ler a norma, né? A norma regulamentadora número 1. Porque ali também estão pistas do que é que está se pedindo para esse ambiente. Eu vou pegar só um trechinho aqui do que se precisa ser observado. Ele diz: a organização deve adotar mecanismos para participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, proporcionando noções básicas sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, em primeiro lugar, assim, conhecer quem está dentro da sua empresa, né? E poder ouvir de quem está lá na ponta, e conhecer os riscos que existem ali. Às vezes, uma escuta já resolve. Exato. Aí, na sequência, isso que está na norma, consulta os trabalhadores quanto à percepção, que é o que eu falei agora, dos riscos ocupacionais, podendo, para este fim, ser adotadas manifestações da CIPA, que é um recurso que já se tem. E comunicar aos trabalhadores os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção previstas no plano de ação. Trazendo já para a nossa conversa 2 itens que são importantes, que é a questão do gerenciamento de riscos e planos de ação, né? É importante o empregador entender, ele tem uma obrigação que eu gosto de assinalar bastante, que é a do 1.4.1, a linha G. O que essa obrigação diz, né? Diz que o empregador tem o dever de gerir os riscos no ambiente de trabalho, seguindo uma determinada hierarquia. Então, o conjunto de medidas que ele vai propor não é da cabeça dele, né, ou da cabeça do consultor. A norma diz qual é a hierarquia que ele tem que seguir. Então, em primeiro lugar, a gente tem que eliminar o fator de risco sempre que possível. Né? Então, tu falou dos riscos químicos lá no início, eu vou dar um exemplo de químico que às vezes é mais perto para as pessoas. Tu usa um agente químico no teu processo que ele é carcinogênico, né? Ele provoca câncer nas pessoas. Se tu puder trocar por um produto que não gere câncer, tu troca, né? Ele provavelmente vai ter outros efeitos sobre o corpo da pessoa, mas câncer não vai provocar. Então, a gente tem que evitar o câncer. Então, eu substituo, eu elimino aquele produto que era cancerígeno e troco ele por um que não seja. Né? Então, essa lógica faz muito sentido para químico, físico, né? E para psicossocial deveria fazer também. Então, eu tenho um regime de metas, né? Então, o ideal seria eliminar o regime de metas, mas não é possível, né? As pessoas precisam ali daquela cenourinha lá na frente para conseguir se manter motivada. Ok,
mas estabeleça um regime de metas compatível com os recursos que tu ofertas como empregador, né? Então, em termos de sistemas, de tempo, a pessoa precisa ter meios adequados para conseguir fazer o que está sendo pedido dela, né? Pode ser desafiador, sim, é esperado que seja, mas não pode ser impossível, né? Então, não pode a pessoa ficar a vida inteira correndo atrás de uma cenoura que nunca chega. E agora eu fiquei pensando em termos da própria aplicação, né? Não é impossível a própria aplicação da atualização da NR1, e penso que o primeiro passo é a aceitação, né? Já se teve, e era para ter entrado em vigor a fiscalização no ano passado ainda, se teve uma prorrogação para que as empresas pudessem entender e se ajustar, e aceitar isso é o primeiro passo para que consiga se ter um desenvolvimento nessa área. Mas aí eu fico pensando, né, de repente lá na ideia de quem nos ouve ou está dentro de uma corporação, bom, agora os auditores fiscais vão sair correndo para dentro das empresas com foco no risco psicossocial. E, pelo que eu já ouvi de vocês, não é isso, né? Qual é a observação hoje? Como é que isso vai acontecer, Bruna? Essa é uma boa pergunta, né, Sabrina? As pessoas têm essa impressão de que a gente, né, a norma entrou em vigor dia 26, que no dia seguinte já está todo mundo aí na rua fiscalizando o risco psicossocial. A gente não vai desmobilizar a nossa equipe, que há anos atua com outros fatores de risco, para parar de fazer o que eu estava fazendo para se dedicar unicamente a um tema. A gente tem no estado ainda, né, grandes índices de trabalho infantil. A gente tem trabalho escravo aqui no Rio Grande do Sul. Aquela questão na Serra, lá na UVA, 2024, acho que 23 para 24, ocorreu o resgate, né? Então a gente tem coisas muito críticas acontecendo. A indústria gaúcha, ela passou por um processo de desmantelamento, né? Então a gente tem parques industriais extremamente precários, né? Eu tenho 40 anos e eu brinco que quando eu entro às vezes numa empresa, parece que eu estou entrando num portal para o passado que eu não habitei, né? Então eu entro em empresas às vezes que tu acha que tu tá nos anos 70. Uhum. Só falta ter alguém fumando lá dentro, né? Para ser anos 70 mesmo. Sim. Então, máquinas verdes, a gente vê uma máquina bem característica ali daquela época. Tem uma pintura verde, né, um aspecto pesado. Então, a nossa equipe, evidentemente, não vai começar a fiscalizar risco psicossocial de soco, não sem demanda, né? Isso não significa dizer, Sabrina, que num caso concreto, numa fiscalização em curso, sendo identificado indício de assédio ou de meta abusiva, ou de gestão truculenta, né, de alguma questão que seja fator de risco psicossocial, que a nossa equipe vá passar por cima. Evidentemente que não, né? Então a gente tem o dever de ofício de identificar irregularidades, né, orientar a empresa, notificar, autuar quando for necessário. Então, a nossa equipe vai fazer isso, com certeza, né? E eu respondo aqui pela seção de segurança no Estado. Então, não é só o auditor em Porto Alegre, em Santo Ângelo, em Passo Fundo, em Pelotas. Todo mundo está com a mesma orientação de não ignorar esses assuntos quando eles forem críticos no contexto da fiscalização em curso, né? Então, eu vou numa empresa, se o que está pegando naquela empresa é máquina, tô numa obra, né? O peão tá quase caindo da periferia da laje ali, né? Ou vai tomar um choque porque está utilizando um extensor para pintura perto de uma rede elétrica. Meu auditor vai focar no que é mais crítico, né? Então, essa é a forma como a gente orienta a nossa equipe a trabalhar. E deixa eu te perguntar agora da tua experiência pessoal. Tu é uma mulher num cargo de chefia, auditora fiscal. Sente diferença disso, assim? Porque fiscal normalmente pode não ser muito bem recebido, né? As mulheres em alguns cargos de gestão, às vezes, já são ignoradas ou questionadas. Como é que é essa experiência de ser auditora fiscal, uma mulher e ainda mais na chefia? Sabrina, o que eu penso e já converso às vezes com os meus pares, né? É muito confortável ser um homem branco, né? E de cabelo grisalho especificamente, né? Então, esses sujeitos, né, tendem a ter uma maior receptividade. Então, o cara não precisa ser um ninja, né? Um maravilhoso, um técnico, um grande técnico, para conseguir ascender na carreira, na via de regra, tá? As mulheres que eu vejo em posição de comando são grandes mulheres, que se provam de 1000 formas, né? Então, o que eu vejo? Eu faço questão de ser chamada de chefa.
Porque eu acho que é um marcador de gênero importante, né? Ser mulher me caracteriza, né? Não é, não é um papel social que eu dispo quando trabalho. Então, a minha forma de ler o mundo parte do meu gênero também, né? Então, eu observo muito nos locais em que eu vou se tem equidade de gênero, né? Nas mesas de discussão, e geralmente não tem, são menos mulheres. A questão racial, né? Então, a gente não tem representação de pessoas pretas, né? Homens e mulheres. A gente tem uma grande disparidade de remuneração e hoje os relatórios de transparência de salários no Brasil está revelando essa realidade, né? Então, homens e mulheres negros, né? Recebem menos salário do que seus pares brancos. Então, a gente tem muita coisa a evoluir. Eu, como mulher, né, eu sou muito sensível, eu sou muito chorona, né? Hoje de manhã eu estava numa reunião, eu era a única mulher na mesa, né? Então, tinha vários homens comigo na mesa. E eu tive a minha oportunidade de fala e eu lembrei de um caso que me marcou bastante como auditora, que foi uma situação de trabalho análogo ao do escravizado, em que foram resgatados mãe e filho, né? E eles tinham, eles eram pessoas com deficiência intelectual. A mulher era uma deficiência intelectual profunda. Ela não conhecia nem o valor do dinheiro. Ela não sabia quanto dinheiro valia. O filho dela tinha uma deficiência menos importante, assim, menos significativa. E eu quase chorei falando nisso, né? Lembrando de como foi aquela fiscalização. Então, eu acho que a nossa sensibilidade nos faz ter um olhar para o mundo do trabalho para não tolerar certas coisas que, às vezes, um homem em posição de poder tolera e naturaliza, né? A gente está muito mais atenta às hipossuficiências, né? Aos desequilíbrios, à falta de equidade e de justiça nos ambientes em que a gente circula. Imagino que eu coloquei isso também já imaginando uma questão de empatia mesmo, real, quando, por exemplo, as questões de assédio, tanto moral quanto sexual, que a gente assistiu durante um tempo e até se administrou isso, e hoje em dia acho que vem aí uma geração de mulheres que não toleram, né, esse tipo de coisa que uma parcela das mulheres enfrentaram exatamente para abrir postos de trabalho para as mulheres e para as mães, que é outra condição que eu queria te ouvir. Porque hoje, trazendo para quem está nos ouvindo, eu estava explicando, inclusive, para a Bruna, que esse podcast tem 7 anos, e uma das coisas que me motivou a fazê-lo é receber entrevistados no estúdio. Os homens chegam tranquilos para falar sobre a sua expertise, mas as mulheres normalmente chegam esbaforidas, dizendo: bah, não sabe tudo que eu tive que fazer, porque eu tive que pegar meu filho e deixar em outro lugar para conseguir dar essa entrevista. E hoje não foi diferente quando a gente foi fazer essa gravação. Eu tentando uma entrevista com a Bruna, ela dizendo: para aí, deixa eu ajeitar aqui com a minha sogra, com a bebê de 9 meses, para dar conta do trabalho. Esse é um lugar peculiar, né? A maternidade, e eu sou nova no cargo, né? A maternidade realmente é bastante desafiadora, mas acho que é um motivo a mais para a gente tentar influenciar o mundo do trabalho, né? Na minha perspectiva aqui, né? Eu combino com meu marido que sempre que a gente trabalha, a gente diz pra Nenê que ainda não tem cognição suficiente para entender o que tá acontecendo, a gente já diz. A gente diz: ó, o papai e a mamãe estão indo ajudar outras pessoas. Então, a babá nos ajuda, né? Outras pessoas que estão no nosso dia a dia nos ajudam, a gente também ajuda outras pessoas, por isso que a gente sai de casa. A gente não diz que é para ganhar dinheiro, a gente diz que é para ajudar outras pessoas, que é o que eu faço, né? Então, eu me sinto muito, muito gratificante como mãe, né? Poder dizer para minha filha que eu tô saindo para ajudar outras pessoas. É bastante desafiador compor a minha jornada, né? Eu preciso de alguma flexibilidade. O meu marido faz a rotina noturna da Nenê, né? Então a gente dá o banho juntos. Eu seco a Nenê, visto, ele coloca para dormir. E nesse momento em que ele coloca ela para dormir, eu volto a trabalhar até conseguir encerrar as minhas pendências mais urgentes e importantes. Então, nem toda mulher tem, né, um parceiro, um companheiro desse nível, né? Então, eu não consigo nem imaginar. Meu marido tá viajando essa semana, viajou a trabalho, foi no sábado, volta sábado que vem. Tá sendo desafiador, mas ao mesmo tempo eu penso em quantas mães solo vivem essa realidade desde que o nenê nasceu, né? Muitas são abandonadas antes de ganhar o nenê no hospital. Então, acho que a gente tem muito a conversar, né, Sabrina, sobre a jornada feminina, né? Cuidar de idosos, né? Uma responsabilidade que costuma recair sobre as mulheres. Idosos, crianças, pessoas com deficiência. Levar numa terapia, ecoterapia, natação, para quem tem deficiência física, né? Para a pessoa manter a funcionalidade de membros, por exemplo. São terapias necessárias. E isso costuma recair sobre a população feminina.
E se tem dados, né, de que quase 50% das mulheres em torno disso deixam o mercado de trabalho até 2 anos após o nascimento do seu filho, às vezes por demissão, às vezes porque simplesmente não conseguem encaixar numa carga horária formal. E daí, ou abre o seu próprio negócio, o empreendedorismo por necessidade, que é a maioria das mulheres, ou vai para outra informalidade até muitas vezes. Sabrina, se uma trabalhadora, né, precisa colocar o seu filho na creche, primeiro, às vezes não consegue vaga em creche, às vezes precisa judicializar e às vezes ela está numa situação socioeconômica tão precária que ela nem entende que ela pode judicializar e buscar defensoria pública para obter uma vaga na rede pública para o seu filho. Uma vez obtendo essa vaga, essa mulher precisa conciliar o deslocamento da casa até essa escola e da escola para o posto de trabalho dela. Né? E isso tudo precisa caber nos horários que a gente costuma praticar, que é das 8 às 5 ou das 9 às 6. Como é que tu vai largar uma criança na creche às 7 da manhã e voltar às 19, né, com o transporte público, se a escola fecha às 18? Então, é difícil, né, a mulher conciliar e fazer tudo isso com uma remuneração que é baixa, que é inferior ao do seu par masculino. Né? Então, é uma questão bastante difícil que a gente experimenta e não à toa, muitas mulheres que têm a possibilidade de optar estão optando por não terem filhos. Porque o encargo, né, recai sobre a mulher, via de regra. E até esse processo, às vezes, de retorno de uma decisão de estar em casa, que, olha, quando pode ser uma escolha, ela não é um absurdo. Eu sempre acho que é muito violento a gente falar de imposição, as mulheres têm que trabalhar fora. Eu tenho que... Mas nem todo mundo consegue trabalhar em algo que tem um propósito e sentido para si, como é o teu trabalho, como é o meu, né? Então, as escolhas, quando possíveis, são muito peculiares dentro desse contexto que a gente tem de trabalho para a grande parte da população brasileira. Falar, né, de identificação com o trabalho, né, de vocação, é uma coisa que muito elitiza a discussão, né? Porque são poucas as pessoas que podem trabalhar em empregos vocacionados, né? A gente tem principais empregos vocacionados, educação, saúde, né? A gente tem algumas, na literatura, esses empregos vocacionais. E os empregos vocacionais, é interessante a gente trazer aqui, já que a gente está falando de NR1 e saúde mental, os empregos vocacionais, eles são um fator de risco a mais. Porque a pessoa se identifica tanto com o que ela faz, do que o não fazer pode prejudicá-la. Então, um professor, quando ele tem que se afastar da sala de aula porque ele está com calo nas cordas vocais, está com algum problema de laringe, né? Esse professor sofre. Porque ele entende que ele é professor acima de tudo, que a vocação, o mistério dele é ser professor. Então, essa identificação com o trabalho, quando ela é muito a ferro e fogo, ela também pode ser um fator de risco, ela é bastante crítica. E tem um documento do HSE britânico, né, que fala de... depois eu te mando o link se tu quiser, Sabrina. Por favor. Que fala sobre atacar, né, os fatores de risco psicossocial. A primeira pergunta de um dos apêndices é sobre o trabalho vocacional. Né? Então, é um tema bastante interessante e muito pouco abordado no Brasil. Até porque é uma das áreas, mencionaste, por exemplo, a área da saúde e da educação, é uma das áreas também que maior índice de adoecimento. Sim, justamente pela questão vocacional que está por trás. Né? É muito interessante, né? Porque tem um peso emocional para a pessoa e tem esses trabalhos vocacionais, né? Eles costumam também ter mais burnout, porque eles também envolvem um dever de cuidado. Né? Então, a professora, ela precisa o tempo inteiro ficar se vigiando para acolher os alunos, né? Para não ter nenhum tipo de fala que possa ser percebida como ofensiva, para não degringolar a turma, né? Que senão vira aqueles bó no meio da sala. Então, a enfermeira, né, às vezes está numa equipe subdimensionada e precisa manter o dever de cuidado, empatia com o paciente. Isso é pesado para quem está cansado. E a gente vive nessa época do ano aqui em Porto Alegre, né? Para quem está fora, nossa situação em Porto Alegre, que é a do frio, da oscilação, do inverno rigoroso e os nossos hospitais superlotados, se expressa nisso também, né? É difícil tu manter essa empatia quando tu tá cansado, né? Então a gente fica mais azedo, mais mal-humorado, né? Agora tu pensa uma enfermeira que tá em turnos de 12 horas por 36. Às 36 ela não descansa 36 horas, né? Ela se desloca boa parte desse tempo, ela tem cuidados domésticos, né? Então a tripla jornada, se ela é mulher ainda, acaba incidindo ali. E essa pessoa que tá numa equipe subdimensionada, ela tem medo de errar.
né? Então, na enfermagem, eles podem administrar um medicamento errado, na dose errada, na frequência errada. Isso pode ser um veneno para o paciente, né? Então, em vez de ser um remédio ali, na dose e na frequência errada, isso pode matar alguém. Então, para eles é extremamente pesado saber que um erro deles por subdimensionamento de equipe pode prejudicar o tratamento de uma pessoa, pode até matar alguém, né? Então, é uma carga psicológica bastante pesada. Eu tenho toda admiração por profissionais de saúde. Uma das minhas grandes comadres é enfermeira. Então, a gente sabe como é delicada a situação em que esses trabalhadores atuam no Brasil. E eu só queria destacar aqui, já que eu falei de saúde, né, o Conselho de Enfermagem tem um normativo em que eles estabelecem qual é o dimensionamento adequado para cada nível de cuidado. Então, o Moinhos de Vento, né, o Ernesto Ornelis, o Mãe de Deus, todos os hospitais, eles têm um recurso que o Conselho de Enfermagem produziu, que diz, é UTI, para cada tantos leitos, tu tem que ter X enfermeiros e Y técnicos. Então, para cada nível de cuidado, tu tem que ter um conjunto mínimo de profissionais para garantir aquele nível de cuidado. E isso é francamente ignorado, né? O Conselho fiscaliza isso, notifica o hospital, mas nada acontece, né? Então, são coisas que eu acho que a gente poderia atuar de forma interinstitucional para fazer valer o que os postulados de ergonomia determinam, né? Que é a gestão de risco psicossocial, e o subdimensionamento de equipe está super alinhado a isso. Eu penso que a NR1 agora, já há quase 2 anos de publicação e finalmente de implementação, vai promover alguns avanços nesse sentido. Estamos engatinhando só ainda nesse olhar, nessa humanização mesmo. Agora temos que perceber, são pessoas que estão ali. Amei essa conversa contigo, Bruna Quadros, muito esclarecedora, assim, dá para ver o teu estudo e tua dedicação em relação ao sentido do teu trabalho. A Bruna, que é auditora fiscal e chefe da seção de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui no Rio Grande do Sul, e mãe da Laura, de 9 meses. Dica de leitura pra gente, Bruna? Eu gosto, Sabrina, de recomendar um livro que chama O Poder do Hábito, né? Então, é um livro, né, meio autoajuda, assim, que te ajuda a fazer uma gestão de mudança, né? Tu quer muito criar um hábito novo, né? O livro fala sobre isso, mas especificamente no capítulo 4 do livro tem uma lição de saúde e segurança, que é de uma grande empresa de alumínio, né, uma multinacional, que por causa das melhorias de fluxos de comunicação internos, conseguiu reduzir o seu índice de acidentalidade, né? Eles implementaram hábitos, né, processos de trabalho novos, que acabaram contribuindo bastante para o sucesso da organização como um todo, né? Porque as pessoas, em razão de incidentes de segurança, passaram a se comunicar mais, e nessas trocas, né, elementos de inovação começaram a ser aportados, e eles surfaram uma onda super positiva na esteira, né, de uma mudança organizacional que começou com um pezinho lá na segurança e saúde. Então, acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo da NR1, né, entrando em vigor, entrou em vigor agora dia 26 de maio de 2026, é um momento bastante oportuno para a gente sinalizar como investir em segurança e saúde pode trazer bons resultados, e o capítulo 4 desse livro salienta bastante isso. Amei essa conversa, quanta coisa se pensar ainda sobre trabalho e quanto ainda temos que evoluir, apoiados aí em novas legislações que tentem acompanhar o trabalho contemporâneo. Obrigada, Bruna. De nada, Sabrina, foi um prazer falar com você. E a vocês que nos escutam, espero que essa conversa tenha feito sentido. Se lembraram de alguém, compartilhem o conteúdo e voltem para o próximo. Até lá!